Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Márcio Assis e vou te ajudar a ser um programador mais qualificado. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como implementar sublistas e listas de definição utilizando HTML. Não esqueça aí de dar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar a notificação para receber as novidades semanais. Bom, na última aula nós vimos como implementar lista ordenada e lista não ordenada utilizando a linguagem HTML. Então eu até coloquei aqui um resumo, né, do que a gente viu na última aula. Nós vimos o conceito de lista, né, que vai permitir agrupar em um conjunto de elementos relacionados, a tag OL que define uma lista ordenada, a tag UL que define uma lista não ordenada, a tag LI para você definir os itens da lista. Nós temos também o atributo start, que para as listas ordenadas, ele vai definir o valor inicial aí da lista. Esse valor você vai setar ele como numérico. A propriedade list style type, que define o estilo da lista que você vai utilizar. No caso de listas ordenadas, pode ser letras, números, algarismo romano, então você consegue setar isso. E no caso das listas não ordenadas, você vai definir se vai ser um quadrado, se vai ser um círculo, ou se não vai ter um marcador, né? Então, essa propriedade list style type, ela é muito importante para isso, né? Que aí você consegue definir o estilo aí para a sua lista, seja ela lista ordenada ou não. Nós vimos alguns exemplos de listas ordenadas e listas não ordenadas. Então, a lista ordenada você vai definir aqui letra ou número, ou algarismo romano, dependendo da situação, né? Então, você pode definir a lista como decimal, e aí ela vai ser numérica, já alterou aqui inclusive, ou você pode definir outros tipos aí, dependendo da sua necessidade. A lista não ordenada, e você tem os tipos disk, square, e aí você vai ter um quadrado, circle, aí vai ter um círculo, ou disk. Por padrão, eu gosto de usar o disk, né, que é esse círculo preenchido, né? Na nossa aula de hoje, vou criar aqui, ó, vou pôr um H2 aqui, aula de hoje. Vou criar aqui uma lista e aí vou colocar aqui o item da lista. Então, a primeira coisa que a gente vai ver na aula de hoje é, né, como que eu coloco sublista. Se eu tiver, por exemplo, lógica de programação, aí eu quero criar aqui uma sublista. Vou usar o próprio exemplo da aula anterior para eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó, nós vamos criar uma sublista dentro dessa lista aqui. Eu tenho que escolher o tipo da lista, se ela vai ser ordenada ou se ela vai ser não ordenada. Nesse exemplo aqui, eu vou criar uma lista ordenada aqui dentro, então vai ser, eu vou chamar de OL. Aí é importante destacar, ó, que você abre o LI e fecha ele. A sublista vai estar aqui dentro. E aqui agora, ó, eu vou definir os itens para a lista. Uma coisa que eu tenho que colocar aqui é o style, e aí o atributo list style type para eu definir o tipo da lista. Então eu vou colocar aqui que vai ser um lower alpha, né? Então ela vai ser alfabética. E aí aqui dentro da lógica de programação, eu vou definir algumas coisas que a gente pode estudar na lógica de programação. Por exemplo, conceitos relacionados à lógica. Só alguns itens aqui, por exemplo, comandos de entrada e saída, comandos de seleção e repetição. Vou pôr mais um aqui. Operadores aritméticos, né? Isso. Vou deixar só aqui como exemplo uma sublista. Ó. Então, aqui eu estou criando uma sublista dentro de uma lista já existente. A mesma coisa a gente pode fazer aqui utilizando outros recursos. Por exemplo, no desenvolvedor sênior aqui, ó.
Se eu quiser criar uma sublista, eu posso criar o L ou o L, tá, gente? Isso aí não tem uma regra, vai depender da sua necessidade. Por exemplo, se eu mudar aqui para o L, vou mudar aqui só para vocês verem como que vai ficar, ó. Vou mudar para o L, e aí aqui a gente vai mudar o tipo também, né? Vou colocar aqui um square, aí vocês vão ver que ele alterou o tipo da lista. Então não tem uma regra, vai depender muito da sua necessidade aí, se você deseja criar a sua sublista ordenado ou não ordenado, tá? Então isso é muito simples, basta, ó, se eu quero, por exemplo, vir aqui no portfólio e criar uma outra lista, você pode vir criar a sua lista aqui e definir os itens para ela. Por exemplo, né, montar um portfólio, utilizar GitHub, alimentar o LinkedIn. Aí eu colocar aqui maiúsculo, né? Então vocês podem perceber que as listas vão sendo criadas. Aí você pode setar aqui o tipo do marcador que você vai utilizar. Se você definir disk, ele vai alterar o tipo aqui para vocês, tá? Aí já atualizou aqui, ó. Então vou deixar essa primeira lista aqui como OL e a segunda como UL, só para vocês visualizarem aí que pode ter vários tipos, tá? Vou deixar aqui lá o alfa, né, que é o que estava antes. E aí, ó, vai ter uma sublista com alfabeto e uma sublista aqui com lista não ordenada. Então é bem simples, tá? E aí tem um outro recurso aqui que a gente vai utilizar na aula de hoje, que é o que a gente chama de lista de definição, tá? O que é uma lista de definição? É uma lista onde você vai ter um termo e aí a partir desse termo você vai ter uma definição dele. Ó. Eu vou inclusive aplicar aqui o conceito de sublista. Ó. Vou criar aqui um L e vou definir aqui os itens para nossa lista. Bom, então ó, eu tenho 3 elementos principais aí. Num primeiro momento, a gente vai mostrar para vocês o elemento, ó, a tag DL, e aí é uma lista de definição. Aí eu vou colocar isso aqui, ó, eu já mostrei para vocês, né, como que você apresenta tags HTML dessa forma aqui. Então, a tag DL implementa uma lista de definições. Vou copiar isso aqui, né, para a gente ganhar tempo. E aí eu vou ter o outro elemento, que vai ser o elemento DT, que define o termo da lista de definições. E aí nós vamos ter aqui também a tag DD, que é a descrição do termo. Então é bem simples, né? Bem fácil da gente trabalhar aqui. Então a gente tem isso, ó, uma lista de definição, nós vamos ter 3 elementos principais. O DL implementa a lista, o DT define o termo e o DD a descrição do termo. Aí eu vou criar aqui embaixo um exemplo, né, para não misturar. Aí, ó, o DL, né, define uma lista de definições, então a gente vai colocar isso aqui. O DT define o termo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, front-end. E o DD define a descrição do termo. Então, eu vou colocar aqui a descrição desse termo. Ó. Então, a gente pode colocar aqui front-end, ó. Vou colocar assim, ó, programador responsável pela interface, né, dos websites. Vou colocar aqui de forma bem simples, né? Programador responsável pela interface dos websites. Aí, se eu tiver mais alguma definição, eu venho aqui, acrescento mais um DD e vou colocar, né? Trabalha com HTML
CSS e JavaScript. Então, agora, ó, se eu tenho mais um outro termo, por exemplo, back-end, aí eu vou colocar o DD do mesmo jeito e vou definir aqui, ó, programador responsável pela integração com o banco de dados. Vou resumir aqui, tá, gente? DD trabalha com uma linguagem do lado do servidor. Aí vou colocar aqui, ó, PHP, Node, Python, né? Então a lista de definição, ela é muito para isso aqui, ó. Você vai definir um termo e vai ter a descrição daquele termo. É algo bem simples, bem fácil de utilizar e que vai ser aplicada aí em algumas situações específicas. E tem N formas de fazer isso, né? Mas é bom você obedecer a semântica do HTML pelo fato de a gente ter também aquela preocupação com acessibilidade, com os leitores de tela, coisa do tipo. Então, quando você define, obedece a semântica, você vai facilitar que esses leitores de tela, que esses recursos de acessibilidade interpretem adequadamente o seu código HTML. Bom, então na aula de hoje a gente viu como implementar sublistas, tanto relacionada à lista ordenada e não ordenada, e vimos também como implementar listas de definições, né, utilizando os três elementos aí DT, DL e DD, né, que é um caso bem específico quando você tem um termo e quer implementar uma descrição para esse termo, ok? Então, um grande abraço aí, até a próxima aula. Não esqueça aí de dar o seu like, se inscrever no canal e de mandar também o seu feedback, a sua dúvida. Lembre-se que eu estou aqui para te ajudar a ser um programador, para acelerar o seu processo de aprendizado e aplicar aí, compartilhar com vocês toda a minha experiência durante esses 20 anos de sala de aula e 20 anos de mercado, né? Atuando também como programador, como analista de sistema e como gestor de projeto. Um grande abraço aí, até a próxima aula.